Bem-vindos ao último dia da SAECA 2021. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu me chamo Bruno, sou aluno de Engenharia Química aqui da UFSC, e antes de tudo eu gostaria de me descrever fisicamente para que a gente possa tornar essa experiência mais inclusiva para qualquer comunidade de deficientes visuais que possam estar nos acompanhando. Então, eu sou um homem com pele clara, um cabelo curto, loiro escuro, estou usando uma jaqueta cinza com uma camiseta preta, e ao meu fundo tem uma cortina branca e a beirada da minha cama marrom. Nessa semana, nós viajamos por várias possibilidades no universo de engenharia, e agora iremos estacionar na empresa internacional Arkema, diretamente da França, com uma das programações mais aclamadas da SAECA de volta, a visita técnica, e dessa vez será virtual. Em princípio, a programação vai acontecer aqui no Google Meet mesmo, mas caso aconteça algum problema de instabilidade durante a programação, fiquem tranquilos porque vocês receberão via e-mail um link da transmissão no YouTube. Gostaria de avisá-los também que, próximo ao término da programação, será lançado um formulário de feedback, então não esqueçam de respondê-lo para garantir a presença no Gamification da SAECA e participar do sorteio de uma bolsa gratuita do plano semestral do Responde Aí, para salvar o semestre de todo mundo, de uma pessoa. Além disso, sintam-se livres para mandar perguntas no chat também, que, durante a programação, as convidadas irão responder. Assim, eu desejo as boas-vindas a Mariana e a Raquel, da Arkema, que irão se apresentar e conduzir essa visita com vocês. Sintam-se à vontade, a visita é toda de vocês. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Agradeço a presença de todos. Meu nome é Mariana, eu trabalho na Arkema, eu tenho a pele clara, estou usando óculos, estou com uma blusa preta, tenho o cabelo preto, no meu fundo tem uma parede branca. Eu sou coordenadora de comunicação na Arkema e vou apresentar um pouquinho para vocês. Quer se apresentar antes também, Raquel? Tá, no mudo. Olá, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Raquel Souza, eu sou gerente de novos negócios aqui na Arkema, no Grupo Arkema. Sou engenheira química também, então é um prazer participar da Semana de Engenharia Química e de Alimentos com vocês. E, bom, eu sou morena, tenho um cabelo comprido, castanho claro. No meu fundo tem uma parede meio bege com um quadro de um índio e na minha direita tem uma janela com uma cortina branca. Obrigada, Raquel. Antes de começar, eu mandei aí no chat um link para vocês acessarem, que é o Mentimeter. Nesse link, a gente tem uma pergunta inicial. Se vocês puderem entrar e verem se está funcionando direitinho, e aí depois a gente começa. A gente tem uma pergunta lá, que é onde vocês acham que tem química? Então, se puderem colocar as palavras que vocês acham, onde vocês acham que tem. E aí a gente vai dar uma olhada antes de começar, tá? Acho que era legal comentar que precisa colocar esse código ali, né? Sim, exatamente. Vocês têm que entrar no menti.com, e aí quando vocês entrarem, tem que digitar 89312730. 89312730. Pode entrar tanto pelo celular quanto pelo computador. Vou compartilhar aqui, a gente já está recebendo algumas respostas. Estão vendo minha tela? Agora sim. Tá. Então, à medida que vocês vão mandando, ele vai mexendo aí, né? Então, a gente já está vendo onde há mudança de estado nos medicamentos, biologia, matéria, petróleo, farmácias, tudo, roupa, bijuteria, celular, olhando ao redor de vocês, né, o que vocês acham que tem química onde está perto de vocês, coisas que vocês usam no dia a dia. No dia a dia, exatamente, alguém respondeu. No calçado, em tudo onde há matéria, tudo menos no vácuo, corpo humano. No corpo humano também a gente tem muita química, né? Na questão dos sentimentos, tudo isso são reações do corpo e a gente tem bastante química também. Indústria alimentícia, casa,
Farmácia, tecido, fármacos, tecnologia, petróleo, materiais. Muito bem. Muito do que vocês colocaram aqui, basicamente tudo que vocês colocaram, embalagens, também mineração, tecnologia, tudo isso a gente vai mostrar aqui para vocês. A Arkema tem tudo isso e muito mais, então realmente é bem impressionante tudo que a Arkema tem. E espero que vocês gostem do que a gente vai mostrar, então, para vocês. Vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Então, vou fazer uma breve apresentação e depois a Raquel vai navegar com vocês através do ateliê, que é um espaço físico que a gente tem lá na França. Deixa eu só abrir a apresentação. Estão vendo minha tela? Eu vou compartilhar a tela inteira mesmo. Para o PowerPoint. Estão vendo? Estamos vendo a apresentação, sim. Ok, perfeito. Bom, então a Arkema é líder em materiais especiais, né? Muitas das coisas que vocês colocaram ali no Menti, realmente a gente tem. A Arkema tem uma visão global em materiais especiais, oferecendo soluções mais sustentáveis e inovadoras, visando atender às necessidades dos nossos clientes hoje e no futuro. Aqui são algumas empresas do Grupo Arkema que estão presentes hoje no Brasil. Então, a gente tem a Arkema como detentora de todas essas marcas que a gente tem. A Bostik, que foca em adesivos especiais, a Coatex, que é conhecida como a parte de soluções para revestimento, a Armas, que é uma empresa focada em mineração, fertilizantes, a parte agrícola, e a Poliplas, que é a mais nova aquisição do grupo, ela foi adquirida agora em 2021, que tem a parte de selantes também, junto com a Bostik na parte de adesivos. Então, a Arkema engloba tudo isso na parte de materiais especiais. A gente tem uma média de 8,7 bilhões de euros em vendas, né, no ano de 2020. Temos por volta de 20.500 colaboradores ao redor do mundo, estamos presentes em 55 países, 2,8% das nossas vendas são alocadas em pesquisa e desenvolvimento, e a gente tem 3 polos geográficos de inovação no mundo. A gente tem o cliente no foco, no centro, né, da nossa criação de valor a longo prazo, sempre considerando a inovação, novas aquisições e países de alto crescimento. Então, essa parte de países de alto crescimento, por exemplo, o Brasil é extremamente importante para o Grupo Arkema nesse quesito, e a parte de aquisições, tem diversas aquisições que acontecem ao redor do mundo e algumas que estão sendo vistas também aqui. A Poliplas, por exemplo, que eu apresentei para vocês agora inicialmente, ela é uma empresa brasileira, né? A gente foca na excelência empresarial, excelência operacional, responsabilidade social e transformação digital. Então, esses seriam os 4 pilares que a gente tem para a gente gerar esse valor a longo prazo para o Grupo Arkema. Aqui a gente tem um pouco da nossa história de como a gente desenvolveu ao longo dos anos no Brasil e na região, né? Então, a gente começou lá na verdade, a gente começou muito antes, né? Porque a Arkema vem também de várias fusões e aquisições. Em 2006 na verdade, em 2004 teve o spin-off da Total, né? Muitos de vocês devem conhecer, que é a petroquímica. A Arkema saiu teve uma reorganização na Total, com uma parte química mesmo, né? De especialidades químicas. A partir de 2006, a gente entrou na Bolsa de Valores de Paris. Em 2007, a gente fez a aquisição da Coatex, que tem site aqui em Araçariguama, em São Paulo, né, no interior de São Paulo. Em 2015, a gente fez a aquisição da Bostik, e aqui no Brasil ela está presente em São Roque e Araraquara, então a gente também recebeu essas 2 outras plantas. Em 2017, a gente fez a aquisição da Vetec, que fica na Argentina, então a gente tem lá as plantas de Buenos Aires e Carlos Casares. E em 2019, foi feita a aquisição da Armas, que é uma empresa norte-americana. No Brasil, ela está presente no Rio de Janeiro e em Uberlândia. E em 2021, a gente fez a aquisição da Poliplas, que está presente em São José do Rio Preto. Então, aí a gente vê quanto que a gente desenvolveu nesse período na região, né, com 78 colaboradores inicialmente em 2012, e para 2012 eu falo porque foi quando a gente teve a nossa primeira fábrica, que foi a de Araçariguama, nesse caso, né, a gente tinha de Rio Claro também, mas era um pouco menor, considerando a quantidade de colaboradores.
e agora, hoje, a gente tem 560 colaboradores na região, né, considerando Brasil, Argentina e Chile. Na verdade, esse número já aumentou um pouco, tá por volta de 600 na região. A gente tem 530 no Brasil e por volta de 600 na região. E estamos sempre crescendo, então a Arkema visa bastante esse crescimento através de aquisições, visando se tornar uma empresa focada unicamente em materiais especiais, como vocês podem ver aqui. Quando a gente fala de materiais especiais, tem essas 3 divisões de segmentos, né? Soluções adesivas, materiais avançados e soluções de revestimento. Aqui a gente tem vou passar essa parte das vendas, só para vocês terem uma ideia, né? Vou passar bem rápido. Onde a gente está presente, né? Os principais mercados em que a gente atua são indústria, bens de consumo, tintas e revestimento, construção, a parte de alimentos e água, automotivo, transporte, eletrônicos e energia. Então, basicamente, todos os mercados a gente atua, alguns de maneira mais significativa e outros não tanto. A gente está presente, grande parte, na Europa, né, pelo fato de ser uma empresa francesa, ela está presente em diversos locais da França. A gente tem a nossa sede que fica em Colombes, que é próximo a Paris. E estamos também em várias outras regiões da França, em outras partes da Europa. Então, 36% da nossa presença está na Europa, 33% dela está na América do Norte. Aí a gente fala de Canadá, Estados Unidos e México, e 31% na Ásia e resto do mundo. O Brasil hoje entra nessa classificação no Grupo Arkema como um todo. E aqui a gente tem a questão de segmentos de negócio, né? Quanto dessas vendas hoje representa cada segmento. Então, a gente vê que materiais avançados ocupa 32% do total, 25% está na parte de soluções adesivas, 24% para soluções de revestimento e 18% para produtos intermediários. Aqui está um pouco repetitivo o slide anterior, só para... então vou passar, mas aqui a gente tem um pouco da nossa diversidade realmente de mercados, né? Os mercados são os mais diversos: tratamento de água, agricultura, automotivo, saúde, beleza, higiene, papel e celulose, construção civil, impressão 3D, compósitos, mineração. Então a gente costuma dizer realmente que a Arkema está presente em tudo na nossa vida. Dando um panorama geral, né? A gente tem aqui um rápido crescimento, né, no mundo em geral, né? A gente fala que está vivendo um mundo VUCA atualmente, acho que vocês já ouviram essa expressão, né? Que é um mundo muito volátil, enfim, as mudanças elas acontecem de maneira muito rápida no momento atual, e por isso existe uma demanda muito grande por novos materiais e por materiais sustentáveis, principalmente. Então, a gente tem muitas soluções que contribuem para o futuro da mobilidade, para a urbanização, meio ambiente, indústria 4.0 e para a demanda do consumidor final. Aqui a gente tem as 5 plataformas de inovação, né? Então, acredito que vocês conheçam os ODS da ONU, que eles fazem parte da Agenda 2030. A ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela, junto com 183 países, eles definiram uma agenda, que é conhecida atualmente como Agenda 2030. Ela é uma extensão da Agenda do Milênio. Então, lá no ano 2000, foi feita uma Agenda do Milênio com 8 objetivos voltados para a sustentabilidade. Esses objetivos, eles deveriam ser conseguidos, né, até 2015, muitos deles realmente foram atingidos. E a partir de 2015 foi feita essa nova agenda, que é uma Agenda 2030, com o objetivo de salvar o planeta Terra, basicamente, né? A maneira como a gente está vivendo na atualidade, a gente tem que ter muita consciência de diversas coisas para que a gente possa continuar realmente vivendo nesse planeta. Com isso, existem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis dentro dessa Agenda 2030. A Arkema contribui com todos eles, com alguns a gente contribui de maneira direta e estratégica através dos nossos materiais e as soluções que a gente oferece, e outros a gente contribui de maneira indireta através de prover trabalho e as ações que a gente faz para a comunidade em geral. Aqui a gente tem 5 plataformas de inovação, né, que são focadas nas nossas soluções. Então a gente tem a parte de novas energias, que é um pouco do que a Raquel vai mostrar quando a gente for navegar no ateliê.
gestão de recursos naturais, eficiência doméstica e isolamento, materiais leves e eletrônicos de consumo. Então, tudo isso a gente vai ver na visita do ateliê. E, além disso, a gente tem uma política muito bem desenvolvida para a parte de CSR, que a gente fala internamente, né, que é o Corporate Social Responsibility, mas hoje ele é muito conhecido no ambiente corporativo como ESG também, né, que é o Environment, Sustainability and Governance. Então, é a parte da nossa responsabilidade social realmente na empresa. Como que a Arkema tem essa estratégia bem desenvolvida, né? A gente foca nesses 3 principais pontos. O primeiro é entregar soluções sustentáveis impulsionadas pela inovação, que é um pouco do que a Raquel vai mostrar através dessa visita do ateliê. O segundo é gerenciar as nossas atividades como uma indústria química responsável. Então, a gente foca muito na segurança das pessoas, na segurança dos processos, na saúde dos nossos colaboradores e na redução da nossa pegada ambiental. E o terceiro ponto é cultivar um diálogo aberto com os stakeholders, como, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui nesse momento, apresentando essa palestra mesmo, mantendo um diálogo aberto com a comunidade como um todo, focando também na parte de direitos humanos para os nossos colaboradores. A gente tem diversas ações voltadas para diversidade. A gente tem um programa interno que se chama MARI, que foca no aumento da quantidade de mulheres em cargos de liderança. A gente também está construindo lactário nesse momento nos nossos sites para promover a questão do aleitamento materno, né? Desculpa. Quando as pessoas retornarem para o escritório. Nós temos licença maternidade estendida e paternidade também, para casos de, tanto como, no caso de maternidade, paternidade, né, e no caso de relações homoafetivas também, no caso de adoção, tudo isso também é válido através do projeto Empresa Cidadã. Então, a gente tem diversas ações que contribuem para a sociedade nesse último pilar aqui. E aí, eu acho que seria basicamente isso da minha parte, só dar um panorama geral realmente para vocês. E eu tô ficando sem voz, eu não tô com água aqui. Eu vou passar para a Raquel, para ela dar uma caminhada com vocês através do ateliê, que é esse espaço que a gente tem lá na França. E a gente consegue ter, claro, um pouco das nossas soluções, o que a Arkema tem para oferecer. Vou compartilhar outra tela. Estão vendo? Sim. Ok. Deixa eu só voltar no geral. Tá. É bem legal, se vocês tiverem oportunidade de viajar para a França em algum momento também, existe a possibilidade de vocês conhecerem esse espaço físico lá na França, não nesse momento pela pandemia, mas quando retornar uma certa normalidade, isso vai ser possível. Estão vendo minha tela ainda? Sim. Tá, perfeito. Raquel, quer falar? Não sei se a Raquel tá falando ou não? Não, Raquel não tá falando. Tá. Vou começar então a visita com vocês. E aí depois quando a Raquel puder, ela segue aqui com vocês. Então, esse espaço ele fica lá na França. Ele é bem interessante porque a gente consegue ter uma visão geral do que a Arkema tem para oferecer. Aqui a gente tem um pouco da liderança, né, do nosso foco, a nossa estratégia, que a gente tem de crescimento, como eu apresentei para vocês, né, a gente foca muito na inovação, aquisições e mercados emergentes. Aqui a gente consegue ver onde a Arkema está presente, nos 55 países que eu comentei, a gente tem um mapa geral onde é possível dar uma olhada nisso. Nesse espaço aqui... Se conseguir botar em tela cheia... não tá? Desculpa, peraí. Não, ele diminuiu.
Calma aí. No cantinho, isso. Bom, Agora sim. Tá. Aqui a gente tem uma sala de reunião, né? E nessa sala de reunião vocês podem ver esse barco aqui. Na verdade, uma parte de um barco. Esse barco, a gente tem um skipper, né? Que é um navegador que ele se chama Lalu. Então, ele é patrocinado pela Arkema e ele participa de diversas corridas, né, no mar. Não sei como fala exatamente mas é a parte de veleiro, por exemplo, né, sailing aqui. Aqui a gente tem alguns exemplos. Existe uma corrida que se chama Transac Jacques Vabre, que é uma marca de café da França, e nessa corrida, eles refazem a rota do café através do mundo. Então, por exemplo, em 2017, eles saíram da França, chegaram em Salvador aqui, e o barco da Arkema, ele chegou em primeiro lugar. Eles fazem, essa é só uma das corridas, tá? Mas eles participam de diversas outras na semana, faz umas 2 semanas, eles estavam em uma outra nas Ilhas Canárias, nas Grandes Canárias, e é incrível as fotos, assim, sabe? Os lugares onde eles passam, tudo muito, muito bonito. Esse barco, ele é 100% feito com materiais da Arkema, que são materiais leves e resistentes. Então, por exemplo, a carcaça do barco, ela é feita com a resina Helium, é uma resina termoplástica, que ela pode ser reciclada. A gente tem vários adesivos dentro do barco também, né, que são usados para colar as partes internas. Ele é da Bostik, que é uma das empresas do grupo. A gente tem algumas partes do barco que elas são feitas com shield up, que é um acrílico que ele é totalmente reversível. Tem um vídeo até na internet que a gente vai espremendo ele assim, né, tipo, dobrando ele e ele não rompe, né, não quebra. Então é algo extremamente resistente. E esses barcos, quando a gente vê eles no mar, eles parecem que estão voando, na verdade, porque eles vão indo assim, dependendo da velocidade, é super rápido. Então eles têm que ser realmente leves, resistentes, suportar a questão de vento, de maré, tudo isso, né? Imagina sair da França com esse barquinho, porque ele é relativamente pequeno se a gente for comparar com outros. E chegar até aqui, né? E normalmente vão só 2 skippers dentro do barco. Eu tive a oportunidade de entrar nesse barco também, ver como que eles dormem, porque é bem interessante, mas é incrível a tecnologia da Arkema para proporcionar tudo isso, né? Continuando aqui. Ai, meu Deus. Ok, desculpe. A gente tem aqui aqui a gente tem uma resina Helium também, um outro produto. Nesse caso, é uma parte usada para fazer pás eólicas. Então, a gente tem, por exemplo, a turbina da pá eólica, né? Se ela for feita com essa resina Helium, ela pode ser totalmente reciclável. Então, esse é um grande diferencial. Existe um projeto global que são diversas empresas juntas, e uma delas é a Arkema, e a gente contribui com a resina Helium para ter essas essas turbinas de pás eólicas totalmente reciclável. Então, hoje a gente sabe que a energia eólica, por exemplo, é uma energia mais sustentável, mas o que acontece em muitos casos é que o produto que é usado para fazer a pá eólica não necessariamente é sustentável. Então, depois, como que vai fazer com aquela pá gigante quando ela não for mais necessária, né? Então, esse é um grande diferencial da Arkema quando a gente usa essa resina termoplástica, que ela é a primeira resina termoplástica do mundo que é reciclável, que é a resina Helium. E líquida, né? Isso. Quer continuar, Raquel? Desculpa, você não estava... Desculpa, tinha caído minha conexão, gente. Ah, perfeito. Quer falar mais? Okay. O Helium, a gente ganhou bastante prêmio com essa resina, tá? Eu consigo fazer o processo, ele é a primeira resina líquida, termoplástica líquida do mundo, e ela é reciclada no processo de produção e pós-consumo, que a gente fala, vai. Então, quando eu estou produzindo essa resina, para onde ela vai? Ela vai para carcaça de barco, carcaça de ônibus, tudo que você vê que é poliéster ou epóxi, eu posso substituir. Então, pá eólica, banheira. Qual que é a diferença? Quando eu faço isso, que é o processo de RTM, pultrusão, eu não sei que ano que vocês estão, acho que mais pessoal de química, né?
Eu coloco a resina de epóxi, eu coloco fibra de vidro e moldo ela. Só que acontece, aquelas rebarbas que eu corto, eu tenho que jogar fora. Com essa resina, não. Aquelas rebarbas, elas são recicláveis. Tanto na produção, ela é usada o mesmo processo produtivo que existe hoje, então a empresa não precisa entrar com um novo processo produtivo, e depois do pós-consumo, que a gente fala quando já foi para o mercado e eu preciso reciclar, ela também é reciclada, e das duas formas, mecanicamente e quimicamente. Então, mecanicamente eu consigo reprocessar, e quimicamente eu consigo recuperar o monômero e voltar na cadeia produtiva. Então, a gente ganhou no Jack Composites, acho que 2, 3 anos seguidos. A gente entrou no Dow Jones Index Sustainability, né, de sustentabilidade. E uma das coisas que eu queria comentar também, gente, é das mais de 200 patentes que nós tivemos no ano passado, só em 2020, 78% foram relacionadas à sustentabilidade. O que é isso? O produto é sustentável? Pode ser, que nem aquele é reciclado, era um processo que não existia. Ou pode ser que ele economiza combustível também. Então, você vai ver que eu vou mostrar algumas coisas. Existe um polímero, um plástico, que ele substitui o aço, ele é mais forte o aço e é metade do peso. Então, é isso que a gente contribui, né? Voltado para a inovação. Mas tem um primeiro vídeo que põe, você sabe ali onde que vai os links? Que aí ele mostra algumas dos vídeos. E ali logo no começo, você fala? Logo no começo. O Ateliê 4.20. Aqui mesmo? Isso. Esse daí mesmo. Uhum. Vocês estão ouvindo? Não, é o Designer of Materials, Mari. Sabe quando abre o guide aqui em cima? A setinha aqui, lá em cima no canto esquerdo, tem uma setinha. Isso. Discover the Company. Aí, Designer Material. Esse daí mesmo. Uhum. Tá. Gente, eu peço desculpa, mas a minha internet, tecnologia, dia de chuva, às vezes cai. Aqui são alguns dos nossos produtos que vocês vão. O Google é mais restrito. Ó, gente, aonde vai química? Vai no celular tem vídeo. Então, onde a gente vai? Esse é o material que a gente faz para a parte aérea, que ele é um plástico que substitui o metal e é mais leve, que é o Capstan, e os adesivos também. Mari, se conseguir baixar um pouquinho o volume do vídeo, Tá. E daí a gente consegue ouvir melhor a Raquel. Precisa tirar isso? Vou deixar sem som. Isso, pode ser. Não sei porque você não está conseguindo aumentar também, Eu não tô né, conseguindo deixar em tela inteira, não. Tá, não tem regra, aquela hora funcionou, né? Sim. E esse do ladinho aí? Aqui do meio. Vê se vai. Não vai. Então, só pra... Ele vai para cá. Voltou. Bom, então ele vai para materiais leves, tá, gente? Ele vai para botas de esqui, ele tem um impacto muito grande. Vai para pá eólica. Então, a gente tem muitos produtos que vocês vão ver para sustentabilidade e conforto. Eu tenho um produto que eu ponho no vidro dele e aí na produção do vidro ele passa a luz solar, mas ele diminui em 30% a emissão dos raios ultravioletas. Não sei porque ele não está ficando grande, né? Então, na hora que a gente entra na filtração, esse é um filtro de Kynar, que eles são tubos de hilos, né? Que ele não precisa de nenhum produto químico. Ele filtra mais de 90% das bactérias e impurezas sem nenhum produto químico. Não sei se a minha internet está caindo. Só para mostrar um pouquinho
Ô, Mário, talvez dê para aumentar o vídeo e se abrir ele pelo YouTube, quando clica ali no link dos É, vídeos. Sim, pode ser. é. Senão a gente vai para o PowerPoint, a gente volta, né? Então, aqui, gente, algumas das nossas soluções, por exemplo, para automotivo. Então, a gente tem desde adesivos, que é a linha da Bostik, tem esse que é o teto solar, ou a porta, ou pode ser feito um stand-up todo transparente, vocês verem, é nosso. E a Arkema também foi a primeira empresa a formar um acrílico que é flexível. Então, imagina uma parte de um barco, um todo, ele é um acrílico flexível. Hoje já é possível. Então, eu tenho materiais que eu combinando, por exemplo, o Helium, que é aquela resina reciclada, junto com fibra de carbono, fibra de vidro, ele fica muito leve. Então, no nosso escritório, se vocês pegarem uma plaquinha de epóxi, ela vai pesar 1 quilo. A mesma quantidade física você vai ver que ela vai pesar mais ou menos 200 gramas. Então, na hora que você olha, é um impacto muito grande quando você sente na mão. É uma pena que no virtual a gente não consegue, né? Então, aqui, acho que pode ir para outro campo, Mari. A gente tem muita peça técnica, tá, de carro, então farol, PMMA, né, que é o acrílico. A gente tem muita coisa, o Rio Sun, eu acho que a gente pode ir até para a pergunta. Gente, a gente tem um produto químico, um polímero, que chama Rio Sun. É uma poliamida 11, que é uma cadeia de cadeia longa, que ela vai para várias aplicações. Ela pode ir, as peças pode ser para óculos, que ele é mais leve. Ele pode ser usado para trocar o combustível. Quando você tem um carro que é a parte de metal, eu posso fazer com essa poliamida, que ela é mais leve, às vezes 7 vezes, ela aguenta 150 graus de operação. E o que é mais legal, ela é feita de uma planta que vocês podem achar aqui no Brasil. Que eu iria perguntar para vocês, que planta que vocês acham que é feita? Se vocês puderem colocar lá no Menti. É um polímero, um plástico, que é de uma alta performance, que aguenta 150 graus. Se eu botar um fogo lá, até 150 graus ele não vai derreter, e é feita de uma planta que você pode... eu acho que tem alguém que já... E lá no Menti, não sei se alguém colocou. Você está indo no Menti. Tem o Menti, que é esse link aqui, o Menti, a gente colocar esse código, né, 89312730, e aí a gente consegue ir lá e colocar a palavra. Aí vocês podem chutar. O que vocês acham que pode ser feito? Não sei se a gente já tem, Mari, alguma coisa, tá aparecendo aí? Tá aparecendo assim, ó, tem pessoas que falaram alga, bananeira, girassol, biomassa verde, cana-de-açúcar, mamona. Bom, gente, é isso mesmo. Alguém já acertou aqui no nosso chat também. Esse polímero ele é feito de mamona. Essa mamona ela foi modificada geneticamente para ter a cadeia longa. Então, a semente dela é mudada, mas a gente consegue ter um plástico, né, um polímero que ele é a base de mamona, do óleo da mamona, né? Da mamona, a sementinha, a gente tira o óleo, tira os amidos e aí a gente... amido não, desculpa. Um polímero. Então, é bem legal, isso contribui, porque é um material sustentável e a gente não tira os recursos fósseis, né? Então, a Mari até está mostrando aqui o na tela. Estava aparecendo ali, Mari, né? Não sei se dá para ver. Sim, aqui a gente consegue ter uma ideia, né? Ó, desde a mamona, como que é feita a produção. No final, a gente tem um óculos como exemplo aqui, né? Do que é usado. Então, ele é mais forte que o policarbonato, que a gente vê esses óculos, ele é mais leve, né? Para você ter um óculos bem mais levinho, você consegue fazer de poliamida 11. Ele é muito usado também para revestimento de tubulação, seja para petróleo, porque eu consigo dar, ou por exemplo, se eu tiver, vocês são muito no sul, eu sei que tem algumas empresas aí, lava-louça, por exemplo, quando você tem a parte metálica, você consegue fazer por spray ou imersão, eu fazer o cobrimento da parte metálica, uma casa na praia, por exemplo, com o Rio Sun, que é a poliamida 11, e aí ele tem um revestimento que tem uma durabilidade química e resistência mecânica também.
Então, imagina uma peça, uma grade de uma máquina de lavar louça, na hora que eu revisto com esse material, ele não vai ter corrosão e vai durar mais tempo. Então, a gente tem mais algumas coisas aí. Vai muito para a parte automotiva também, né? Algumas peças técnicas por aguentar e ser mais leve que o aço. Então, lá na Europa, a gente está falando muito de carro elétrico. O carro elétrico, ele tem que ser mais leve para ter uma durabilidade maior da bateria ou consumir menos combustível, né? Então, por isso que a gente busca muito materiais leves, que ele contribui para o meio ambiente. Uhum. Aqui a gente tem só esse começo de vídeo, vocês estão vendo? Dá para ver. Sim. Aqui a gente tem um pouco de como é a questão da mamona, né? E aqui no começo, a gente tem um projeto que se chama Pragati, na Índia, onde pequenos produtores produzem a mamona, né? Então, é bem interessante a gente ter esse desenvolvimento, né? São pessoas que elas recebem uma educação, tudo, de como produzir a mamona e acabam tendo isso como uma sobrevivência mesmo. Uhum. Vou aproveitar e perguntar uma pergunta do chat, que perguntaram se nessa unidade da França do ateliê está presente a parte industrial também? Não, a parte industrial não. É basicamente esse espaço, né? É possível visitar a fábrica lá, mas aí não ficaria exatamente porque o espaço fica em Colombes, né? Fica 1 hora mais ou menos, 40 minutos de Paris. Tem outros espaços, por exemplo, tem a planta de Cerquigny, que ela fica, eu acho que também mais ou menos a 1 hora, que aí é onde tem a parte de impressão 3D, tem bastante coisa. Mas aí não seria no mesmo espaço, sabe? É possível também visitar, mas aí o processo não é tão simples quanto esse espaço atual, né? E aqui no Brasil nós temos fábricas, né, também. A gente tem fábrica de peróxidos orgânicos, que fica aqui no interior de São Paulo, em Rio Claro. Essa é um pouquinho mais difícil por ser um produto perigoso, mas a gente já recebeu estudantes. A gente tem uma fábrica em Araçariguama. Araçariguama, que são resinas acrílicas e à base de água. Essa também dá, e a gente tem um centro de pesquisa lá. Temos no Rio de Janeiro, da Armas, que ela faz aditivos para mineração, para asfalto e para o mercado agro, que fica no Rio de Janeiro. E temos no interior de São Paulo, que são de adesivos, né? A Bochique e a Poliplast. E a usina Fortaleza, você sabe aquela argamassa Fortaleza que você faz rejunte de azulejo, também ela faz parte do grupo, tá? Nesse dá. A gente já teve visita guiada, mas com a pandemia, por enquanto, ainda está suspenso, né? Agora que eu queria mostrar para vocês, a gente pode falar com o peso ETEC. Se vocês olharem aqui, gente, vocês estão vendo uma mão? Mari, não sei se você consegue chegar bem próximo. Ela é uma mão robótica. Assim seria o máximo, na verdade, aqui, ó. Mas dá para dar uma olhada, né? Dá para dar uma olhada. É uma mão robótica. Esse é um polímero, não sei se alguém já ouviu falar aqui, ele não é tão comum na América Latina. Ele chama polímero piezoelétrico, piroelétrico ou polímeros eletroativos. O que é isso, gente? É um polímero que eu consigo transformar uma variação física dentro de uma condutividade elétrica. Uma deformação, por exemplo, ou um sensor, e eu consigo transmitir ele para o computador. Onde é usado? Robótica. Então, imagina um cirurgião com essa mão cirúrgica, ele é super sensível e a resposta é rápida. Então, com um óculos de impressão, um óculos de realidade virtual, e do outro lado do mundo, seja nos Estados Unidos ou na África, um robô operando uma pessoa. Ele consegue fazer isso, é isso que a gente está trabalhando. E tem inúmeras aplicações. Onde que ele pode ir mais? Ele pode ir para celular flexível, área médica, aquelas coisas que a gente fala que é REPT, né? Que é tudo que é sensível, aqueles teclados que você não tecla. A gente tem um vídeo aqui, vamos ver se... Esse é uma das coisas mais avançadas. A gente tem um livro que fala. Não sei se vocês já ouviram falar de um livro que fala, mas esse livro, ele fala. Isso é bem legal, não sei se você quer colocar, Maria. É que tá em francês. Je sais. Ai, peraí. Ele tá em francês, ele tem que colocar, acho que no mudo, Mari. Tá. Clica no YouTube, que daí no link escrito YouTube. Esse aqui, tá, beleza. Boa.
Acho que é mais fácil. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ou colocar lá as legendas, Quer ir falando? Du Tá. 4.20, falar, né? nous Ele vai avons réussi contar a à história. faire parler le papier. Je sais, ça paraît incroyable et pourtant, c'est vrai. Tá vendo? Ele vai falar, gente, é um livro que fala, realmente é um livro que fala, é junto com a Universidade de Columbia, na Alemanha. E aí, na hora Ce livre a été réalisé avec l'université de Chemnitz en Allemagne. Il ne contient pas de haut-parleur et pourtant, Ele não quand tem je tourne les alto-falante, tá, pages, gente? Quando eu viro a página, lá eu está com... Eles falam. alors comment est-ce possible et quel rapport avec la chimie? Eh bien, le papier de ce livre contient des polymères fluorés piézoélectriques. Ce sont des polymères qui se déforment sous l'effet d'un courant électrique et inversement, ils créent un courant électrique lorsqu'ils sont soumis à une pression mécanique. Pour ce livre, nous avons imprimé ces fameux polymères entre deux feuilles d'argent recouvertes par deux feuilles de papier. prata. Les deux feuilles d'argent ont été soumises à un courant électrique afin de polariser les particules dans le même sens après l'impression. Nous avons ainsi des milliards de particules au garde à vous, prêtes à entrer en action. Quand je bouge cette page, je génère un microcourant. C'est l'effet piézoélectrique direct. Il active une mémoire qui se trouve dans la couverture. Dans cette mémoire se trouvent des enregistrements sonores, bref, un courant modulé. Ce courant traverse la couche de polymère et fait vibrer les particules. C'est l'effet piézoélectrique inverse. Ces vibrations vont faire vibrer le papier, qui fait vibrer l'air, pour arriver jusqu'à nos oreilles. Technologie futuriste, vous pensez? La découverte des propriétés piézoélectriques remonte pourtant à 1880. Pierre et Jacques Curie démontrent alors que certains cristaux, comme le quartz ou la topaze, produisent de l'électricité lorsqu'ils sont soumis à une pression. Et c'est en 1969, au Japon, que le professeur Kawai met en évidence les propriétés piézoélectriques de certains polymères fluorés. Arkema et sa filiale Piezotech fabriquent des polymères piézoélectriques très performants. Imprimés sous forme de film, ils permettent de créer des nouvelles générations de capteurs et d'actionneurs sensibles à des vibrations aussi fines que les battements d'ailes d'un papillon. Nous aurons bientôt des interfaces tactiles ultra sensibles où capteurs et actionneurs seront intégrés directement dans les matériaux. Les claviers souples seront aussi fins qu'une feuille de papier et chaque touche vibrera sous la frappe. On appelle ça l'haptique, la science du toucher. Les smartphones seront flexibles et les tableaux de bord des voitures seront Hoje você já vem interactifs. On celular peut même imaginer des sols sensibles flexíveis, você já sabe de capables de onde vem. déclencher les secours si des personnes se trouvent immobiles par terre. Bientôt, on trouvera ces polymères partout, dans les habitations, les objets connectés et même dans les vêtements. Cette technologie ouvre des champs d'application complètement nouveaux pour l'électronique. Voici un autre type d'application potentielle, dans le secteur de la santé. Regardez cette main. Elle représente l'intérieur d'un gant qui disposerait de capteurs piézoélectriques sur chaque articulation. Imaginez maintenant un chirurgien dans un hôpital qui enfile ce gant et met ses lunettes 3D. Il se retrouve instantanément à l'autre bout du monde, dans une chambre stérile où un patient l'attend pour une intervention. Quand le chirurgien bouge ses mains, chaque mouvement est analysé par les capteurs et transmis via un ordinateur à une main robotisée dans la chambre stérile. Vivement demain qu'on découvre ce que ces polymères nous réservent. Já tem uma parte aí, mas... Não, você tirou? Tem uma parte final. Jour, nuit, Ah, jour, nuit, jour. é. Gente, essa é uma das coisas mais avançadas que existem no mundo, tá? Não sei qual que é o conhecimento de vocês. Ele vai muito para a internet das coisas. Então, imagina, a gente conseguiu fazer com a Arduino na Europa um estudo que a gente coloca um teclado num papel, imprime num papel, eu consigo repetir o som dele. Ou ele é um sensor super sensível que se eu colocar num equipamento, numa máquina de café, imagina uma torre de resfriamento ou num reator, ele é tão sensível, ultra sensível, que eu consigo saber pelas vibrações se ele tem rachadura, se ele está aquecendo, não está aquecendo. Então ele vai para tudo, e tudo que é aquele ao toque, né, que você não encosta, videogame. Então depois eu convido a vocês, gente, a gente tem
ela já está no mercado, quase todas essas, eu vi que a Teodora fez uma pergunta, quase todas as aplicações são confidenciais, mas você já vem no mercado, uma delas é o celular flexível, hoje já está aí. Ele vai para painel solar também orgânico, tá? Não é aquele de silício. Onde ele vai mais? Ele vai para semicondutores, microfalantes super sensíveis, aquele microfalante de alta performance, ele vai, então ele já está no mercado. Ainda é uma inovação, é um produto um pouquinho diferente, mas eu consigo para o videogame. Tem uns vídeos que se você entrar no nosso site, Piezoetec, você consegue ver vídeo que eles põem do videogame, pegando uma folha de sulfite e mexendo, e eu consigo colocar uma impressão que ele lê no computador um videogame. Então, deixa eu ver se eu tenho algum vídeo aqui que eu conseguiria passar para vocês verem que tem uma outra pergunta aqui no chat da Bruna também, né? Onde é aplicado o polímero de mamona, se ele substitui algum outro material já conhecido? Ah, não, ele é super comum. O de mamona, ele no mercado já está há muitos anos, tá? A gente está a gente vai inaugurar mais uma fábrica gigante o ano que vem na Ásia. Tem uma nos Estados Unidos e uma na França. Então, é isso que a gente falou. Ele pode ser para cobrimento de revestimento de tubulação de petróleo, de água, para não dar incrustação. Ele pode, por exemplo, ser usado no Louvre. No Museu do Louvre, eu tenho a parte de vidro e eu tenho a parte metálica. Aquela parte metálica, se fosse uma tinta normal, ele pode ser feito com Kynar também. Mas uma tinta normal, eu teria que fazer a manutenção a cada 3, 5 anos. Com o Rilsan, com o Kynar, que é um flúor polímero que a gente tem também na linha, a manutenção é feita a cada 20 anos. Plataforma de petróleo também é muito usado. Ele vai para óculos armação de óculos. Ele vai para impressão 3D, a gente já tem, não tem na América Latina ainda, mas a gente já consegue fazer impressão 3D com esse material. Então, a aplicação no Brasil, ele é e muita peça automotiva, peça técnica, que ele substitui o aço, porque ele é mais leve e aguenta alta temperatura, né? Então, peças técnicas que a gente fala, pecinhas que vai dentro do motor, ele tem muita coisa. Isso já é bem comum, tá? O que mais que temos? Voltando um pouquinho... Mari, posso mostrar um pouquinho minha tela voltar à moda antiga? Sim, claro. Uhum. Sim. Vou pegar um guia. Só um minuto, vamos ver se eu consigo por aqui. Ele não apresenta PowerPoint, que estranho. Vamos ver, vamos botar para a tela. Vamos ver se vai funcionar assim, gente. Não tá dando. Quer compartilhar dessa tela. Aqui eu tenho uma apresentação ao modo antigo. Não sei se vocês estão vendo aqui a minha tela já. Mas ela algumas aplicações do Piezoetec, para eu mostrar um pouquinho aonde que pode ser aplicada. Vocês estão vendo minha tela? Estamos, sim. Legal. Então, ela vai para chaves inteligentes, coleta de energia, ele consegue gerar energia, e aqui ele vai muito para videogame. Videogame, ou você fazer livro eletrônico, essas coisas. Você consegue escrever para aula. Se vocês olharem, gente, é uma película bem fina, um plástico que você consegue, que você imprime, às vezes entre prata, e ele gera uma microcorrente elétrica e consigo usar isso no computador. Na área de atuadores, né, para quem é um pouquinho de eletrônica aí, então a impressão flexível, né, então imagina aí, a mão robótica é essa tecnologia, ou uma guitarra elétrica, para quem joga, tá vendo? É bem pequenininho e ele consegue captar essas vibrações. E transforma em corrente elétrica. Então, vocês verem, é uma coisa bem pouquinho e a diferença é muito grande, né? Que é print scan. Com capacitadores, né? Então, gente, esse é um polímero. Você vai ver a infinidade de coisas que ele consegue fazer, e a gente já tem ele em pó, ele já em tinta pronto para uso, né? Vou pôr aqui um pouquinho.
que é legal? Eu consigo transformar uma deformação em sinal elétrico, tá vendo? É uma folha, quase que um sulfite. Eu consigo uma variação de temperatura também medir e uma voltagem em alta carga elétrica, tá vendo? Aqui é um sensor. Então, eu consigo coletar energia, ele gera energia, mas é bem baixinho. Então, a gente, por exemplo, fez um estudo, teve no Japão um evento que era de música, e quando o pessoal entrava no estádio, ia acendendo alguns letreiros de LED. Aqui a gente tem mais algumas aplicações. Aqui que eu falei que ele consegue ler em sensores que ele vai para a área médica, para medir pulsação, área eletrônica, isso já tem muito no mercado também, que mede pulso, variação, temperatura e outros equipamentos médicos. Então, ele consegue saber se está aquecendo, se está moendo, só pelo chão inteligente. Então, imagina num banco, na área de segurança, e ele gera a energia também. Essa é PiezoFlex, tá vendo? Vocês conseguem ver lá no computador. Display flexível, hoje já existe, na época não tinha, né? Foi lançado recentemente, é nosso. Então, esse eu acho bem legal, é uma coisa bem revolucionária, né? Então, para substratos semicondutores, né, condutores, que é isso que eu já passei, né, um pouquinho antes, que é flexível, né? Vai para painel solar, isso a gente está desenvolvendo aqui no Brasil com um parceiro. O som também ele consegue captar, que é mais ou menos a ideia do livro que fala. De elétrica. E também tem um estudo na Europa para os carros de hidrogênio, que a gente ainda está um pouquinho, a gente já está trabalhando no carro de hidrogênio. Esse aqui é o que coleta energia, tá vendo? Ele gera energia, mas é pouca, tá, gente? A geração é bem baixa, não é igual um painel solar. E aqui é resfriamento eletrocalorífico, então já tem estudos para fazer o ar-condicionado, em vez de usar o gases, que é aquele gases que às vezes pode ser nocivo à atmosfera, ele pode ter. Isso a Arkema também tem, tá? A Arkema ela tem tudo que você imagina, a gente tem isso que é fora da curva, mas a gente também temos água oxigenada, peróxido de hidrogênio, temos, o que mais que a gente tem? A gente tem odorizante para gases. O que é isso? Odorizante para gases é aquele produto que o gás de cozinha ele não tem cheiro. Então, por segurança, é necessário colocar um produto lá que ele vai dar esse odor para quando tem algum acidente a gente conseguir. A gente tem aditivos para petróleo, temos aditivos para desidratação do etanol. Para alimentos também a gente tem para cobrimento da maçã, para dar aquele brilho. Que mais que a gente tem? Para solados, aqueles solados super leves. E temos também para muita coisa para impressão 3D. Impressão 3D, que a gente vê no Brasil, tem muito ABS e PLA, muito em geral. O que a gente trabalha são de resinas já de alta performance. A gente tem para líquida, para em pó, não sei se alguém já viu essa tecnologia, não tem, eu acho, muito na América Latina. E para impressão de filamentos, né, que é a extrusão. Aí eu mostro mais um pouquinho. E aí a gente tem um PKK, vamos voltar ao ateliê, aí eu vou navegando e mostrando para você que o mundo nosso é muita coisa, né? Uma hora a gente fala fios e cabos, uma hora a gente fala solado, aqueles solados muito leves, eles são feitos com polímero flexível, que ele tem uma alta resiliência, que chama PBAT, é um TPE, a gente também produz. Também tem base de fonte renovável, a gente tem base de tinta de base água e renovável, a gente tem surfactante, que é o que faz mais ou menos detergente também, sem ser também de fonte renováveis. A gente vai muito para renováveis, né? Eu que estou apresentando, né, Mari? Desculpa. Acho que pode voltar para o ateliê. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta que surgiu no chat. Essa flexibilidade das tecnologias que tu mostrou, do videogame, da folha, ela não afeta a resistência dos produtos? Então, depende do que é resistência, né? Ele não é um produto para ter resistência mecânica, né? Então, então, em alguns casos, por exemplo, o que a gente fez trabalho com a Joindes, que é de produtores de papel. Então, eu tenho uma folha de papel e eu ponho uma camada, ele é uma tinta, né? Eu tenho esse material em pó,
estou vendo ele, e tem um pronto para uso que ele já é diluído em um solvente. Então, esse material entra como um cobrimento, uma camada. Então, ele não vai ter a parte, eu tenho que ter uma estrutura para pôr ele, né? Impresso, mais ou menos isso. Então, ele em si, ele não tem a resistência. E ele não vai afetar, que normalmente é uma camada de 1 micra, 2 micras que vai colocar neles. E aí não vai acabar não afetando nada disso. Ele é base do... uma das matérias dele é a parte de flúor, né, PVDF, e nós somos produtores também. Então, PVDF, o nosso produto se chama Kyner, é um dos produtos super avançados também, que tem muita resistência química. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente, quando tem um revestimento de um reator, a gente acaba indo para o inox, porque ele vai ter uma resistência química. Lá na Europa já se usa IBCs, aqueles contentores de plástico, e pode-se colocar uma camada desse produto, do Kyner, dentro, que ele vai ter uma resistência química. Por exemplo, a gente tem essa tinta, o Kyner, como ele tem uma resistência muito grande, a gente tem estudo que há mais de 50 anos essa tinta está exposta ao sol, então foi coberta, pintada a várias cores, eu até tenho aqui se vocês quiserem, metade foi coberta, metade está aberta, desde outubro de 1967, e a tinta não perdeu a cor. Também tem uma outra tinta que você pinta a casa e ela diminui a temperatura, ela não deixa, ela entra como, a gente chama cool roofing, né, de resfriamento mais ou menos, e economiza no ar-condicionado. Então essa tinta ela é usada para fachadas de prédios, por exemplo, esses comerciais mais caros, quando tem um produto mais específico, você põe uma camada, você pinta ou põe uma aplicação dele, e aí esse prédio dura 20 anos, por exemplo, a pintura, né. Então, o Kyner é um produto, vai muito para petróleo e gás também, vai para tubulação flexível, quando você tem uma plataforma de petróleo, você pode fazer o tubo rígido, que é o ferro, o aço, e tem um cobrimento, né, de polietileno, polipropileno ou concreto. E eu tenho o flexível, que ele vai para a plataforma que chama umbilicais, então tem tudo que passa lá dentro. Ele passa o óleo, o petróleo aqui no meio e toda a parte elétrica. Isso também pode ser feito tanto da poliamida, que é aquele material de óleo de mamona, quanto do Kyner. Ou você combina os dois, né? Às vezes um para resistência química, um para mecânica, e aí vai aumentando. Uma pergunta nossa área de desenvolvimento de estudos inovadores, como engenheiro química se encaixa? Totalmente, viu? É só engenheiro, quase todo mundo é engenheiro, físico, alguma coisa. Eu sou engenheira química, então, só para vocês entenderem, eu já trabalhei em laboratório de aplicação, já trabalhei em laboratório de controle de qualidade, de desenvolvimento, já fui para produção, e hoje eu estou na área comercial técnica, né? Então, o químico, ele pode atuar desde a produção. Então, lá na produção, para acompanhar, se vocês forem, por exemplo, na nossa fábrica da Aquatex, aqui em Araçariguama, a pessoa que acompanha a produção, que vê se o reator está na temperatura e pressão, quanto que vai carregar, como a forma de otimizar, é um engenheiro químico. E quase todos os comerciais da Arkema, para os produtos serem técnicos, são engenheiros químicos. E quando a gente vai para o laboratório, a maioria é engenheiro químico ou engenheiro de materiais, né? Que mexe muita coisa. Então, nosso dia a dia é química, engenharia química, materiais, é o que a gente fala, né? Então, isso que é legal, tá, gente? O mundo de vocês, quando eu estava na faculdade, química para mim era só fábrica, e não tem só fábrica, tem laboratório, tem pesquisa, tem aplicação, tem área comercial. Então, uma das coisas que eu falo muito para as pessoas que eu converso, que é importante muito eu ter essas outras partes de comunicação, de equipe, porque em tudo, na empresa, seja na produção, seja no laboratório, em qualquer lugar na carreira, a gente vai precisar dessas outras performances, né? Que às vezes a gente não aprende na faculdade, está mudando, mas o químico está em tudo quanto é lugar, está na fábrica, no laboratório, na produção, no escritório, tá? Tem muita gente que sai da área comercial, da produção e acaba indo para outras áreas. Então, é em tudo quanto é lugar. Alimentos, a gente, se não me engano, tem uma pessoa que é engenheira de alimentos também, se não me engano, está no controle de qualidade. Bom, se a gente voltar um pouquinho para produtos, esse que vocês estão vendo aqui é um filtro, gente. Esse filtro aqui, a gente teve um barco francês, uma empresa francesa, que ele rodou o mundo, dois franceses numa ONG, que eles levavam água potável para lugares mais
mais difícil acesso. Então, é só você pegar um balde de água, você enche com uma água do rio ou de qualquer lugar, imagina na Amazônia, então vocês engenheiros, vocês vão construir uma fábrica, imagina a usina de Jirau, por exemplo, que eu já atendi um cliente que fez coisa lá. A usina de Jirau, ela é no meio do mato, então ele tinha vários desafios. Como que eu vou fazer um acampamento para quem vai construir a fábrica, que essa entra o engenheiro, e como que eu vou levar água potável, por exemplo, no meio da mata? Então, esse filtro, ele é feito com um cliente também, um parceiro, são nanofilos que a gente fala, e aí eu consigo filtrar mais de 90% das bactérias e das impurezas sem nenhum produto químico. Eu só pego a água do balde, ele vai saindo por esse filtro e colocando num copo, vai sair bem transparente. No nosso ateliê, se vocês colocarem lá, tem um vídeo. E para você limpar esse filtro, é só você passar água no caminho reverso, você já limpa, igual mais ou menos uma torre de adsorção, que é mais ou menos a peneira molecular, zeólita, não sei quem que vocês estão aí. E tem mais? A Mari tem a rota, né? Tem a rota que esses meninos fizeram, né? Aí a gente colocou no link para vocês no chat do Sail for Water, que é essa ONG que a Arkema tem em parceria. Então eles rodaram todo mundo, né? Literalmente assim. Eles foram com esse barco doando esses filtros para a população que não tem acesso à água potável. Esse projeto, nesse projeto eles entregaram um total de 1.000 filtros, e a gente está trazendo esse projeto aqui para o Brasil também, na região sul do Piauí. A gente vai fazer uma doação de 100 filtros junto com o Instituto Livres, que é uma ONG aqui do Brasil que provém água potável também para a população de baixa renda. E aí, para a população, na verdade, que não tem acesso à água potável, né, nesse caso. E aí a gente vai fazer essa doação, vai abrir também para voluntariado, para que as pessoas possam ir juntos e participar dessa ação, mas realmente é bem significativo o que a Arkema faz com esses filtros, né, que são feitos com o Kynar PVDF, como a Raquel comentou. Uma das coisas que eu queria falar também, a gente tem a divisão de adesivos, que então, eu acho que eu vou só acelerar um pouquinho, Mari, por causa do tempo. Tá. Eu posso ir para minha apresentação? Acho que vai mais rápido. Sim, pode. Eu vou apresentar, não sei se vocês se importam. A gente tem a Bochique, a divisão de adesivos, que é adesivo para tudo. Então, na hora que a gente vai para avião, para colar o estofado, para colar o vidro no plástico com polímero, a gente tem um adesivo, por exemplo, que ele cola em 3 segundos e até de ponta cabeça dentro da água. O Apple Watch, antigamente, são micro parafusos. Hoje em dia, são pontos de adesivos. Então, o adesivo é uma ciência que eu preciso saber os dois substratos, né? Eu quero colar plástico, metal com borracha, como que é? E o adesivo, ele facilita muito, né? Desde absorvente, ele vai em tudo quanto é lugar. Borracha, nos carros, em aviões. Eu queria mostrar também 3 produtos. Nanotubo de carbono. Então, existe a bicicleta, que a gente conhece, que é a de fibra de carbono, que é leve. Existe o grafeno, que vocês já ouviram falar há muito tempo. E nós somos produtores de nanotubo de carbono desde 2011. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E a gente já produz ele em master batch. O que é o nanotubo de carbono? É como se fosse o grafeno é feito de carbono, de grafite, são placas. O nanotubo são várias voltinhas. Vamos apresentar, que é mais fácil, né, gente? E são vários tubos, um dentro do outro. Você tem uma parede só, pode ter várias. E o que ele confere? Resistência mecânica, dissipação elétrica. E eu consigo colocar ele em cimento, em borracha, em muita coisa. E o que é legal, a nossa linha chama Graph Strength, a fábrica fica nos Estados Unidos, nossa fábrica é gigante, então o grafeno não tem, até onde eu sei, muita produção na América Latina. É muito, por isso que falam tanto, mas é muito caro. E a gente tem uma fábrica enorme. Então, com pureza, a gente se preocupa que é um material muito leve. Então, aqui que eu estava falando, os nanotubos, né, de 10 a 15 microns. Então, é uma nova geração de aditivos para materiais e tintas. Quando eu vou pôr carga, que a gente fala, eu vou fabricar uma tinta, vou falar uma borracha. Para dar resistência mecânica ou incorporar massa, para ficar mais barato, a gente coloca dióxido de titânio, carbonato de cálcio. Às vezes ele dá, mas não tem essa referência, e o material fica grande. Com a minimização que a gente fala, tudo ficando pequeno, o celular ficando mais fino, a bateria ficando mais fina, eu tenho que diminuir a quantidade, o tamanho das peças. Num carro,
num carro elétrico, por exemplo. Quanto menor, melhor, que aí eu gasto mais leve e menos combustível. E aí ou eu faço uma bateria menor ou que dure mais tempo. Então, por exemplo, esse material, em vez de eu colocar, por exemplo, 20 quilos de fibra de óxido de titânio, eu vou colocar 0,5% desse material. Então, ele também melhora a condutividade elétrica, a propriedade mecânica e dissipação elétrica, eletrostáticas, né? O que é isso? Antigamente, vocês são mais novinhos, talvez não conhecem isso, né? Mas se você perguntar para os seus pais, seus avós, você vai ver que o carro, antigamente, o som, ele ficava com chiado. E era a interferência do motor no rádio. Então, isso é um produto que você põe dentro do plástico, do polímero, para diminuir essa distração elétrica. Ou no computador. Então, quando a gente vai produzir um polímero para computador, isso não tem interferência na pessoa que está sentada do meu lado e interferência, seja no Wi-Fi ou na parte eletrônica, eu tenho que colocar propriedades de dissipação elétrica nele. Eu vou passar um pouquinho, né? Então, aonde que ele vai? Dispersão líquida, borracha, processabilidade, mecânica, placas de coisa rígido. Por exemplo, na indústria de papel, aquelas bobinas, ela dá muito eletrostática, aquele que dá choque. Então, você consegue colocar isso para não dar e tubos industriais. Então, a gente consegue aqui também substituir, por exemplo, polietileno de média densidade baixo, que é o cinza. Na hora, aqui é com negro de fumo, que é aquele preto que dá para cor preta para borracha, para esses aqui, e mais ultravioleta, para não perder a cor, aqueles plásticos de desbota. Então, e aqui embaixo, o amarelo é com só 0,5% de CNT Carbon Nanotube. Então, vocês conseguem ver que com negro de fumo e UV, eu consigo tirar só com 0,5%. E a diferença aqui é no Xenon teste, né, que a gente fala, 2,5% de negro de fumo, que é Carbon Black, né, e mais aditivo, e só com 0,5% eu consegui a mesma performance. Aqui eu tenho um Master Batch, né, aqueles plásticos, gente, eu falo assim que eu sei que tem gente que vai estar no primeiro ano e tem gente que vai estar no último, né, ou muita coisa que você só vê na indústria, né. Então, aqui é no poliamida 11, é aquele Rilsan que é feito de mamona. Então, eu consigo só 0,0203% para conseguir melhorar a modificação de impacto de 5 para 7, olha a diferença. Ou mecânica, então eu consigo aumentar o HDT ou VICAT bastante, ó, 5%, 7%, colocando 0,5%. Então, aqui eu consigo colocar como antistático, para não ficar grudando, interface, para UV, conforme eu vou aumentando, eu consigo melhorar a condutividade elétrica. E o que é legal, gente, a gente já produz ele pronto para uso, o Master Batch que a gente fala, né? Então, a gente tem termoplástico, poliamida 12, copoliamida, polietileno, policarbonato, multipropose, que a gente fala que vai para ABS, para acrílico, para PMMA, para PIKK, que a gente produz, que se der tempo, eu quero muito falar desse material, que é de super alta performance, para poliuretano e em geral. Para elastômeros, que são borracha nitrílica, polibutadieno, EPDM, e a gente tem sólido para dispersão líquida, né? Para um poliol éter, que também é uma base de um PU, de poliol, e para tintas, né, de base. Então, esse é um que eu queria mostrar. Ele chama Graph-Strength, tá? Então, vocês ouvem falar do grafeno e tem um nanotubo de carbono e a gente já tem ele em Master Batch. Esse aqui é o PZTEC. Um outro que eu queria falar também é a impressão 3D. Deixa eu ver se é esse vídeo aqui. Então, a Arkema, nós temos 3 centros de pesquisas, 2 nos Estados Unidos e um na Europa, só baseado para impressão 3D. Então, a gente está muito avançado. Que eu ia perguntar, vou pôr aqui um outro vídeo para mostrar para vocês. Alguém já viu robótica junto com UV? A Arkema, ela tem uma empresa de cura UV também, que chama Landson, junto com fibra de carbono, fibra de vidro e impressão 3D. Gente, o que vocês vão ver aqui é uma das coisas mais avançadas, tá? Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Então, aqui essa empresa chama Composites, é uma parceria que a Arkema tem, a gente tem uma participação. E, se vocês olharem, ele está secando, curando no ar. Não sei se alguém já viu isso. Então, aqui é uma impressão 3D junto com UV, junto com fibra de vidro e robótica. Então, o
que a gente fala? No futuro, ninguém vai ter... a Embraer já faz isso, aqueles caças que a gente comprou da Suécia. Em vez de você produzir, ter estoque de várias peças, eu vou lá e produzo. Então, isso possibilitou muito a gente a coisas que antigamente era impossível, olha, imprimir no ar ou ter que ter um suporte. Isso aqui é bem legal. Eu até mostro. Gente, eu não tenho padrão, tá? Eu vou mostrar. O Mário vai me matar. E a gente tem um skate que foi feito com ele, com fibra de carbono, tá vendo? Minha internet agora ficou boa, olha que legal. E aí aqui é um skate que foi feito com fibra de carbono e com impressão 3D, e com V também, com filamento. E aí vocês vão vendo que consegue... a perfeição é muito grande e você não tem desperdício de material, né? Você consegue otimizar dentro dele para economizar, às vezes, 50%. Então, esse foi feito para capacete. Imagina, você faz um capacete só para você. E aí, ele foi feito um skate. Deixa eu mostrar. Cadê o skate? Perdi o skate. Aqui, essas impressoras 3D são mais rápidas do que as normais? São. Esse aqui é bem tecnológico, né? Esse daqui é robótica junto, né? Então, esse é o nosso desafio. Deixa eu voltar aqui para a tela. Ele é aumentar a produtividade dele, que é uma das coisas que a gente fala, já está aumentando muito. Otimizar a peça, então eu tenho que diminuir o peso de material e ela ter resistência. Então, na hora que eu entro aqui, vamos voltar aqui. A gente está com essas empresas que produzem dentro a EOS, a Carbon, a HP, dentro do nosso laboratório para a gente desenvolver tanto a máquina de impressão como o nosso material. Então, por exemplo, o primeiro tênis Adidas do solado que vocês viram que está lançando agora é com o nosso material. Então, o que a gente consegue aqui, que eu queria mostrar em 3D, né? A gente trabalha muito na otimização do desenho da peça, que eu consigo economizar cerca de 50% do material e ter a mesma propriedade mecânica e física, né? Deixa eu voltar lá para a impressão 3D, aí eu já volto para cá. Deixa eu ver se tem. Gente, vocês vão me falando do tempo, tá? Então, esse aqui é o nosso laboratório, vocês vão olhar aqui as peças, né? A gente tem as resinas líquidas para cura UV, os termoplásticos em pó, que chama Power Bed Fusion, e os pallets, que é para filamento, né? De fusão, que é o mais básico. Esse é o nosso diretor global, Summit, vulgo Manchefe. E aqui é uma impressora, tá? Tá vendo? Você tem impressoras grandes e tem impressoras pequenas. A gente já tem lá na Europa, esse aqui, gente, é uma impressão que é um pó, tá vendo? E aí ele vai curando lá dentro desse pó e sai essa peça. Materiais leves e propriedades. O que eu consigo, em vez que às vezes eu precisava 10 peças, hoje eu consigo fazer em uma só e às vezes já flexível, uma caixinha que abre e fecha, que antes você tinha que colocar parafuso, cola, hoje não precisa mais. Esse é um dos nossos centros de pesquisa, tá? De impressão 3D. Essa é a impressão de resina. Sabe aquele aparelho Invisalign? Ele é feito com resina líquida, né? Que é essa de impressão 3D. Então, essas máquinas que passaram que são menorzinhas. Essa é uma das nossas fábricas lá nos Estados Unidos. E algumas máquinas, tá vendo? Vamos ver se dá para ver. Cerdato, que fica lá no norte da França, o Rio Poliamida 11, que é de óleo de mamona. Então, na hora que eu coloco aqui, vou mostrar. Eu tenho peças muito técnicas e por cura UV. E qual que é a diferença da Arkema para os outros players do mercado? Eles trabalham com materiais mais normais, a gente trabalha com de alta performance, tipo o PKK, que é o Capstan, tá? Tá vendo? Materiais flexíveis, ó. Esse aqui realmente substitui o aço. A gente já fez um homem humano, que a gente foi patrocinador da Copa Feminina de Futebol, então a gente fez um corpo humano. Então aqui são a resina de líquida, né, que a gente fala, o Power Bed Fusion, que é um pó, e é o filamento que é o mais comum que você acha no Brasil. E aí que eu falei, qual que é a diferença? A gente, Next 3D Dimension, que é o que a gente tem para resina fotocuráveis, que é aquele da Invisalign, vai para joalheria, aqueles, em vez de você fazer, antigamente vocês fazem com
resina melanínica, e depois você molda a peça de ouro, você consegue fazer hoje com impressão 3D. Então, no futuro, gente, não vai ter gesso. Todo mundo vai imprimir um gesso para você mesmo. A gente tem um Capstan, que é um dos materiais mais avançados que existem, eu vou voltar e vou falar. Esse material, ele aguenta 300 graus de temperatura e negativo também. E ele pode ser substituto do aço. O Rilsan, o Orgazol, e para filamentos também, a gente tem o Capstan, o Kynar, o PD e o Autoglass. Então, na hora que você perguntou, Bruno, desde o protótipo você tem que trabalhar lá atrás. Então, o desenvolvimento do produto. Então, na indústria de plástico, eu tenho que comprar o molde é caríssimo para mudar uma peça. Eu tenho que desenvolver um molde, mandar produzir para aquela peça. Com a impressão 3D não vai existir mais isso. Eu posso produzir livremente. Não vou ter que ter muito inventário, muito estoque no chão, mais leve e menos desperdício. E menos, esqueci o nome disso, produção em cadeia, né? Então, em vez de eu ter um material que cola, eu já produzo uma peça só. Então, quais são os desafios? Realmente é a velocidade de impressão, as propriedades, o pós-processo você tem, e o custo, né? Realidade e tudo. Então, aqui, por exemplo, a gente já coloca algumas peças, tá vendo? Aqui é aquela parte do skate, aqui é do anel que eu falo, de impressão 3D, peças técnicas. Ó, aqui que é o do gesso, que é bem legal, que é de resina líquida. Tem muito material já flexível, resistente. Ó, aqui é o primeiro, junto com a Carbon, que é a produtora da máquina, o primeiro tênis da Adidas com solado de impressão 3D é nosso, que está lançando agora. Esse aqui é o que a gente falou junto com a Massivity, que a gente produz do tamanho de uma pessoa, tá vendo? Foi feito, depois ela foi pintada. E esse é o skate que a gente falou junto com a robótica, com a Sirius. Então, aqui é alguns dos nossos laboratórios, né? E alguns. Aí a gente tem muita aplicação. A gente tem matéria-prima para tinta, para pá eólica, para cura UV, para contaminação. Aqui a parte de adesivos, que é a Bochique, que vai desde painel eólico e tudo isso. Para montagem de motor, muito para a parte de eletrônica, né? E encapsulamento e mascaramento do isolamento também. Deixa eu ver esse aqui, que vídeo que é esse? Esse aqui eu acho que é do skate. Esse aqui é do PZTech, é do skate. Eu já passei, né? Eu vou acelerar um pouquinho para vocês. Que é robótica também, junto com impressão 3D, tá? Isso aqui já é bem avançado, mas é muito legal que vocês conheçam, porque realmente, ó, tá vendo? Materiais fotocuráveis, né? Que a cura é rápida. Você não tem aquele que esperar. Vamos passar um pouquinho só pelo... E aí é o skate. É bem legal. Aqui, gente, deixa eu voltar um pouquinho. A gente começa lá e volta, é só assim, tá? Que eu queria mostrar dos materiais avançados. Enquanto a Raquel procura, eu vou fazer uma pergunta que surgiu no chat, que eu vejo que a Arkema é uma empresa muito sustentável, né, com bastante foco na redução de desperdício e tal. E a Laís perguntou se existe algum controle de emissão de gases, visto que a Arkema tem empresas pelo mundo todo, né? Queria saber se é algo que tem relacionado a isso. Tem. A gente tem um projeto, talvez a Mari é responsável por sustentabilidade também, ela pode responder com mais propriedade. A gente tem um projeto que ele controla as emissões e controla o consumo de água, de energia. Mari, você lembra o nome do projeto? Sim, tem o Arc Energy para a parte de energia, né? E tem o Optimum O para a parte de água. E aí, para essa questão de redução, a Arkema tem uma meta global. A gente tem diversas, como fala, tipo... como é o nome? Auditoria. A Arkema passa por diversas auditorias a nível global, nesse sentido, né? E aí a Arkema está comprometida em reduzir, sim, a questão de emissão de gases. Aí, eu acho que no próximo slide, Raquel, esse volta, isso. Aí a gente tem, né, volta. Isso. A gente tem esse objetivo de reduzir até 2030 38% das emissões de gases a nível global. E aí, para a gente entrar no Dow Jones Índice de Sustentabilidade,
eles checam isso e alguns prêmios que a gente tem. Economia circular, novas energias, Arquimedes, esse programa de sustentabilidade de portfólio, Virtual Fico, que é de economia circular. A gente comprou uma empresa recentemente que chama... o legal, gente, a Arkema já é uma empresa de especialidades e até 2025 a gente quer ser uma empresa de especialidades totalmente. Então, está sendo vendidas unidades que são mais commodities, que é aquelas coisas mais simples, e a gente está adquirindo muitas empresas que é voltada para a especialidade realmente, né? Então, que vocês vão olhando. Então, vocês vão ver que é muito isso. Aqui alguns, ó, tá vendo disso? Tem Dow Jones, né? E aí tem vários Euronext, Ecovadis, bastante coisa que a gente participa. Esse barco também é totalmente reciclado. Então, aqui algumas coisas. Esse Fix em Flash eu queria trazer para o Brasil, mas não estão querendo trazer. Ele é igual aquele adesivo que cola o dedo, sabe, gente? Só que esse não cola o dedo. E essa luzinha aqui no atrás, ele cola instantâneo. Então, você imagina colar uma xícara, e aí depois você vai com a luz, ele cola na hora, não precisa. O Rio San também, ele é feito da poliamida 11 para celular, para plásticos. Então, ele é mais leve que o policarbonato. O Sensio, que é o biomaterial, eu voltei um pouquinho, né? A gente tem um Kaina para bateria elétrica. Eu tenho um vídeo aqui, eu mostro. Gente, vocês me falam do tempo, tá? Se eu preciso correr, a gente tem muita coisa. A gente está chegando no fim, assim. Bem, então deixa eu acelerar só para falar. A gente tem para material para garrafa de vidro. Ó, o Rio San que perguntaram a aplicação, que é para cobrimento de tubulação. Água portável. Bom, aqui é onde a gente está aqui. Deixa eu vamos passar. Aqui é o hélio. A gente ganha alguns prêmios. Aqui é aquela tinta, gente, ó, desde outubro de 67, não perdeu a cor que eu comentei. Tá vendo que vai muito para aplicações. Esse é o filtro. A gente tem vários vídeos aqui. Esse aqui é para bateria, que a gente está tudo minimizando, aumentando. Então, o Kainer, que é o PVDF, ele consegue aumentar a troca de íons e elétrodos, do cátodo e anodo, e aí com isso eu consigo aumentar a vida da bateria, a capacidade de carga ou diminuir o tamanho dela, né? Aqui tem vídeo. Esse aqui foi o primeiro, é o Macron, é o Rio San, que é de poliamida 11, a gente ganhou um prêmio para o primeiro rímel feito com impressão 3D. Vou passar, esse é o programa para cá. Aqui algumas aplicações que eles falaram, que a gente perguntaram, tá vendo? Vai para tênis, aquele da Mizuno, aquela onda, o outro. Vai para muitas peças técnicas, tá vendo? Para adesivo, para cosméticos vai também. Gente, Capstan. O que é Capstan? É um PEKK, é materiais super ultra leves de alta performance. Aonde que ele vai usado isso? Em peças técnicas para substituir metal. Então, ele é muito usado em aviação, junto com fibra de carbono. Esse material ele é 2 vezes mais forte que o aço e ele é mais leve. Então, na aviação, em drones, ou tudo que é coisa leve, carro elétrico, você pode colocar esse PKK. Vai para bota de esqui, que eu falei. O Rio San, a mesma coisa também, o PVDF, ele é mais leve que o aço e aguenta 150% ou 150 graus de operação. Deixa eu voltar, acho que isso eu queria falar bastante, impressão 3D, que a gente tem esses materiais de alta performance. Então, você imagina você imprimir impressão 3D, um material que aguenta 300 graus de operação. É operação, tá? É botar um fogo a 300 graus, ou é um material que não quebra de jeito nenhum. Então, a gente trabalha nessas alta performance. O PBAX, que é aquele mesmo material que faz aquele material flexível, também eu consigo fazer. O Kaina, que é aquele que tem resistência química. O Capstan, que também é esse material PKK, que é de ultra performance. Então, a Arkema, ela vai muito lá no topo da cadeia, né? Eu acho que mais ou menos assim, gente, onde a gente está em tudo. A Sartomer é uma empresa de curuvê, tem monômeros, oligômeros, tem para cosméticos, tem para embalagem, a gente tem muita coisa para embalagem, para impressão, para melhorar adesivo, para tintas, que por exemplo, na pandemia, a gente não atuava no mercado de home personal care, né, que é cosméticos e sanitização, com essa fábrica de Araçariguama. Na pandemia, a gente conseguiu produzir, faltou um monômero, um carbômero no mercado, que é o que faz o álcool em gel, que deixa engrossar. A gente conseguiu produzir localmente, a diferença é que o nosso material é líquido. O do concorrente que existe no mercado que faltou, ele é em pó. Quando você é em pó na produção, vocês são engenheiros, gente, imagina tudo líquido. Eu tenho a resina entrando, e aí eu ponho em pó. Aí o pó eu tenho que gastar mais tempo de agitação, ou eu tenho que aquecer.
Quando eu tenho uma matéria-prima líquida, eu ganho mais miscibilidade, ganho produção e um material mais homogêneo. Então, a gente conseguiu produzir esse material em tempo recorde no Brasil e entrar nesses mercados, que é um agente espessante, né, para a área de cosméticos. Aqui a gente tem muita matéria-prima para aquelas unhas em gel, detectação de vazamento. Então, vocês verem, gente, um dia a gente fala de muita coisa. É polímero, material para agro que você põe para o anti-caking, quando você tem a mineração, o nitrato, potássio, coisa, para ele não aglutinar, ou tem outro que é ao contrário, para ele aglutinar, dependendo da aplicação. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Eu acho que é isso. Ô, Raquel, assim, mas... eu vou fazer uma pergunta que está no chat para a gente encerrar com a última pergunta. A impressão 3D, o preço do produto final aumenta muito? Então, é muito relativo, tá? Porque o que acontece? A gente trabalha mais nessa parte de como fala? Desculpa. De otimização do processo e do peso da peça. Então, às vezes, na cabeça, a gente tem que pensar, em vez de eu fazer exatamente a carcaça do celular, eu tenho um monte de pecinha, sei lá, o carregador do meu celular, deixa eu pegar um preço aqui, foi feito em impressão 3D. Tem um negocinho aqui para não... Então, e às vezes, em vez de eu fazer tal qual como existe na outra produção, eu posso otimizar. Eu posso fazer um buraco aqui. Que numa injeção plástica, por moldagem, não seria viável. Na impressão 3D, como eu vou exatamente onde eu quero, ou seja, por resina ou não, eu consigo otimizar. Então, às vezes, se eu comparar só banana com banana, ele vai ser igual. Só o polietileno com polietileno, ele vai ser mais caro. Só que aí eu consigo ganhar no processo. Então, se eu levar na conta que eu não vou precisar ter vários estoques, ou que eu consigo diminuir o peso da peça, aí fica viável. Então, onde a gente entra em materiais que antes não era possível produzir, ou nesses casos do molde, eu vou fazer um paralama de um carro, para-choque, paralama, não sei o nome. Alguém me corrija se estiver errado. Mas eu vou fazer uma bandeja, uma garrafa, um balde, qualquer coisa, eu tenho que produzir o molde metálico para colocar na injetora ou na extrusora, né? Dependendo do processo produtivo. Com a impressão 3D, eu não vou precisar gastar mais em molde. E às vezes, quando você vai na indústria, eu acompanho há muitos anos, eu falo, a gente dá uma ideia, faz isso, troca a geladeira, sei lá, geladeira que a gente produz, faz isso, faz... Não dá, porque o molde é uma fortuna. Quando a gente fala em molde, gente, é muito, muito caro realmente, né? Aí, às vezes, você precisa de uma peça de 10 mil, mas o molde custa 50. E aí torna inviável. Então, isso é importante, gente. A viabilidade econômica não tem que comparar só polietileno com poliamida, que vai ser mais caro. Ou quebrar muito, né? A gente vê... Eu fui numa palestra uma vez que tinha uma pessoa de uma automotiva falando que há 2 anos ela estava tentando passar num teste de temperatura baixa, que agora está vindo as normas europeias para o Brasil, e ele não conseguia passar. Essa é a nossa realidade mais básica, porque todos os nossos testes têm que passar na norma europeia, que é ciclagem, né? Cíclico. Você põe temperatura alta e menos 30 graus. Então, todos os nossos materiais passam por esse teste. É uma coisa pra gente que é básica, mas se ele continuar no polietileno, não vai passar. Aí ele vai ter que substituir, por exemplo, por uma poliamida. 11 ou 12, que são as mais especiais, né? E aí vai ficar o produto mais plástico, mas ela vai passar no teste. Então, vai muito da demanda e da otimização da produção. Mas a impressão 3D, ela vem viabilizar muita coisa. Eu não vou ter estoque, não vou gastar com molde e várias outras coisas. Eu consigo otimizar a peça, né? Eu sei que tem um rapaz que tem uma impressora lá no laboratório, ele... eu quero fazer um negócio para pôr o iPad, ele faz. Ele quer fazer não sei o quê. Esse aqui foi ele que fez para mim, né? O William, né, Mário? Então, muito bacana. É bem bacana. E essas impressoras mais simples, né? Então, o que a gente está mostrando aqui são impressoras mais avançadas, mas tem essas pequenininhas que produzem. Então, realmente, a gente está apostando muito nisso. Vocês já viram que a gente está num outro nível de impressão 3D que ainda não existe na América Latina, mas porque a gente enxerga que é o futuro, ninguém vai ter estoque. Por que eu vou ter... uma montadora saiu do Brasil. Eu vou ter que ter estoque do carro A, B, C, D do ano 2019, 18, 17, 18. Não, eu tenho uma matéria-prima lá, você vem, calma aí, eu produzo. Em um dia tá lá, 8 horas tá cá. Então, esse que a gente
é a nossa visão, tá, gente? A gente pode estar errado, mas é onde a gente está olhando, que é a impressão 3D. Você olha o aparelho, aquele Invisalign, que é o mais comum, né? Existe 3, que antes a gente usava o ferro, demorava anos, agora ele imprime todos ao mesmo tempo e você vai trocando, né? Não sei se alguém já usa aqui. Então, você vê como que vai mudando a tecnologia, né? Eu tenho um cliente que ele fez, e às vezes você pode autoclavar, né? Às vezes eu não posso falar que às vezes está na patente, alguma coisa assim, mas tem gente que fazia coisa reciclável na área médica, por exemplo, ou odontológica, e substituíram para o resina, essa impressão de resina 3D, que é a líquida, um material que eu consigo autoclavar. Então, ele contribui com... Eu esterilizo ele na máquina, né, e eu não preciso descartar e usar para cada paciente. Ou algumas coisas, por exemplo, implante, que você tinha que fazer vários moldes, agora você faz um e você fura no próprio molde um implante, né? Tem tanto o aparelho, mas com uma base para fazer implante. Ou aquele de... Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele faz a moldeira de bruxismo, e o que existia no mercado ele quebrava muito. Então, tem as peças, por exemplo, que é da China e vem não sei o quê, e com o nosso material ele foi o único que ele consegue ter uma resistência mecânica, não precisou fazer aquela tão grossa, foi mais fina, então você economizou em material. É mais caro? É mais caro. Só que aí, em vez de ele fazer uma parede grossa de 3 milímetros, ele substitui para 1,5, então você gasta menos material, porque ele tem uma resistência mecânica maior e eu gasto menos. Por exemplo, a gente tem um produto que vai para garrafa de vidro. Quem toma cerveja aí, gente, quando a gente tem a garrafa essa aqui é de plástico, né? A de vidro, eu tenho um produto que na produção de vidro eu ponho, que ele é para não riscar e não fazer barulho numa fábrica super alto, barulho que vai na esteira, e para no transporte não riscar. E tem outro produto que é o retornáveis, uma Ambev, numa cerveja, que seja para mascarar. Vocês já viram aquelas garrafas de cerveja que é toda arriscada aqui e aqui? A gente chama o ombro da garrafa e aqui. E aí, eu tenho material para mascarar ou para não dar. Então, se você pegar uma Heineken, você vai ver que brilha. Só que ele também dá resistência mecânica maior. E aí, com isso, eu consigo diminuir a espessura do vidro ou ela aguentar mais ciclos. Então, vamos supor que ela tenha vida útil de 30 vezes, que ela vai e volta, depois ela acaba trincando, ela vai durar mais tempo. Ou eu diminuo a espessura dela. Então, isso que é legal, vocês que estão vão para a indústria, é não pensar só material com material, é no processo todo, assim, na produção, isso que ajuda muito. Sim, muito incrível conhecer mais sobre a Arqueme, assim, ver quão ampla e tecnológica ela é, assim, muito ligado química com robótica, assim, e em praticamente tudo, basicamente, como vocês fizeram a pergunta no início, tinha muitas respostas que eram em tudo que tinha química, né? Bom, a bem gente legal. A gente pôde mostrar só um pouquinho, né? Então eu convido vocês a entrarem no ateliê, em vídeos em nosso site. Mas é um pouquinho que a gente pode trazer aí para vocês para a universidade. Eu vou pedir para o pessoal do chat mandar o link do ateliê, que lá qualquer pessoa pode entrar e conhecer, ver os vídeos e saber um pouquinho mais sobre a Arquema também. Claro, bom, por favor. A visita foi muito interessante de novo, com certeza acho que ajudou muitos congressistas a visualizar um pouco do seu futuro, onde eles podem trabalhar, área de pesquisas, área de inovação. A gente ficou muito feliz em receber vocês duas. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, né, e ter dado essa visita técnica virtual na pandemia, que a gente sente muito falta das visitas técnicas no nosso evento presencial, e acho que ficou muito interessante adaptar e fazer esse tour virtual que a gente fez hoje. Legal, imagina, a gente agradece a oportunidade de participar da Universidade de Santa Catarina. Obrigada, para nós é uma honra fazer parte. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição. Acho que a Raquel travou. Soluções para vocês. Agora voltou. Tá. Mas então seria isso. Eu pedi também se vocês quiserem mandar as redes sociais, para se alguém se quiser entrar em contato com vocês por lá. Agora eu vou fazer o nosso sorteio, que eu avisei no início da palestra, da bolsa gratuita do plano semestral do Responde Aí. Vou dar um último minutinho para preencher o formulário de feedback que o chat mandou, tá um pouquinho ali em cima. Bom, não sei, para quem não conhece, a Responde Aí, ela vem impactando a forma de estudar dos estudantes de exatas no Brasil, com conteúdos didáticos, de uma maneira direta ao ponto e bem explicados. Então não perde essa chance, não perde a promoção também exclusiva que eles fizeram para a gente, pode acompanhar a nossa planilha de benefício congressista, que eu vou pedir para o chat também enviar para vocês.
Lá tem outros benefícios também, cursos gratuitos, que só são disponíveis até essa semana, a maioria. Então, não bobeie, não perde. Eu vou pedir para a Gabi enviar. Muitos são até hoje, pessoal. Então, alguns são outros até o fim do mês, mas a maioria é até hoje, então não perde a chance de fazer o download, fazer o preencher e receber o curso. Bom, eu vou ver agora aqui na nossa planilha quantos números nós temos. Vou sortear um número de 2 a 29. Lembrando que o número é 2 porque tem a primeira linha do título, né? O número ganhador foi o número 10. Natália Santos Andreguitoni. Você tem 48 horas para entrar em contato com o pessoal da SAECA, pode ser no Instagram da SAECA. Parabéns pelo prêmio, é uma bolsa semestral do Responde Aí, então ajuda a salvar o semestre e ajuda a estudar as matérias, tem vários livros, então é bem interessante dar uma olhada. E para quem não ganhou, não fica triste, a gente ainda tem outros sorteios também na nossa próxima palestra, e também está rolando o sorteio da Voito, que para concorrer você precisa participar do nosso gamification e preencher o formulário que a Gabi também vai mandar no chat. Aproveitam e preenchem os cursos que são sensacionais, são 3 cursos da Voito e ninguém pode perder também. Por fim, muito obrigado a todos que participaram dessa viagem pela França. Espero todos vocês na nossa última palestra de encerramento do evento, que abordará o tema Conquistando a Engenharia, com a nossa convidada especial Sônia Maria Cabral de Menezes, que é engenheira química, mestre em Química Orgânica, com um currículo invejável, e contará um pouco da trajetória dela. Então, espero vocês lá.